Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Camila Milani, eu sou residente em radiologia e diagnóstico por imagem no interior do Rio Grande do Sul. Eu atualmente estou no curso, o segundo ano de residência. Antes de a gente começar a conversar sobre o tema de hoje, eu gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. João pelo convite. Eu acompanho o trabalho do Dr. João nas plataformas digitais desde o início, sempre me ajudou bastante. Eu faço parte da primeira turma do curso de radiografia, do curso dele. Admiro muito ele como profissional, então eu me sinto muito feliz e honrado em poder participar dessa live com vocês. A gente vai falar hoje sobre a avaliação radiográfica da adenoide em crianças. Foi um tema proposto pelo Dr. João. A gente vai conversar sobre um artigo, na verdade, assim como vários cursos de medicina pelo Brasil. O meu curso de medicina não tinha radiologia na grade curricular. Então, quando eu entrei na residência de radiologia, o início foi bem difícil. Era muita coisa nova, muita coisa que eu nunca tinha visto. Especificamente a radiografia de cavo era um enigma na minha cabeça. Então eu tentei lembrar de todas as dificuldades que eu tinha e tentar fazer uma apresentação para vocês o mais didática possível, para que vocês acompanhem, para que vocês entendam um pouquinho sobre isso e que seja proveitoso para vocês. Então vamos dar início. Esse é o artigo que a gente vai falar hoje. O título dele é Avaliação Radiográfica da Adenoide em Crianças, Métodos de Mensuração e Parâmetros da Normalidade. A radiografia de cavo em específico, para a gente avaliar a hipertrofia de adenoide, né? No começo era uma coisa bem difícil para mim, porque muitas vezes eu não tinha nem certeza do que eu estava vendo, das estruturas que eu estava avaliando, e muitas vezes o diagnóstico da hipertrofia de adenoide pela radiografia de cavo era de um modo subjetivo. E aí era complicado, né? Porque eu não sabia nem o que eu devia ver, o que eu não devia ver. Imagina ter experiência para julgar de uma forma subjetiva se aquele exame apresenta hipertrofia ou não. Isso me deixava bem intrigada e eu comecei a estudar um pouco, a pesquisar sobre isso, ver se tinham métodos de mensuração ou não. E esse foi um dos artigos mais completos que eu achei sobre esse assunto. Ele faz uma revisão, fala sobre alguns métodos de mensuração, descreve como você avalia, como você faz para fazer as medidas, para ter um número, né, uma forma objetiva de você avaliar. Eu não vou ficar explicando todos os métodos dele, quais são os métodos de medir. Eu foquei em explicar com calma para vocês o método que é mais estudado, que é mais aceito, que tem maior acurácia e ser mais objetiva, tá? Esse artigo ele é facilmente achado na internet, o conteúdo dele é aberto, tá? Ele foi publicado na revista de Radiologia Brasileira em 2004. Então vamos começar falando sobre a adenoide ou tonsila faríngea, né? O que é a adenoide? A adenoide ela é uma coleção de tecido linfóide, certo? Onde que ela fica? Ela fica na parede posterior da nasofaringe. Tá bem, e onde é a nasofaringe? Então vamos acompanhar nessa ilustração aqui. Aqui a gente vai ter o nariz, a narina, a cavidade nasal em azul mais escuro. Passando, a gente vai ter a nasofaringe aqui em roxinho. A gente vai ter a boca, a cavidade oral, orofaringe, laringofaringe, por aí vai. Então, a gente vai achar a adenoide aqui na parede posterior da nasofaringe, aqui nesse roxinho. Nessa parede posterior, a gente vai achar a adenoide. Quando a gente tiver hipertrofia de adenoide, que vai ter uma obstrução significativa da nasofaringe, a gente vai ter algumas manifestações clínicas, como roncos,
apneia do sono, otite média de repetição, sendo essas as principais indicações de tratamento cirúrgico. Mas quando eu estudo, eu gosto sempre de entender o porquê das patologias ou o porquê desses sintomas e não simplesmente decorar. Então, eu trouxe essa outra ilustração para a gente entender um pouquinho. Então, aqui é da mesma forma, né? Uma ilustração. Então, começando aqui por cima, a gente vai ter o osso da base do crânio, a gente vai ter o seio frontal, a gente vai ter a região aqui da cela túrcica, o seio esfenoidal, narina, cavidade nasal, aqui que dá acesso para a parte posterior é a coana, e aqui na parede posterior da nasofaringe que vai estar a nossa adenoide ou tonsila faríngea. Bem, e aqui, se vocês prestarem atenção, nesse buraquinho aqui, a gente vai ter a abertura faríngea da tuba auditiva. A tuba auditiva ela vai conectar a orelha média à faringe. Ela tem duas extremidades, a extremidade auditiva, aquela na orelha média, na orelha média, e a faringe, que vai sair aqui por esse buraquinho, essa aberturinha aqui que a gente está vendo nessa ilustração. Então, se eu tiver uma hipertrofia de adenoide, o que é uma hipertrofia? Um crescimento, né? Se a gente tiver uma hipertrofia de adenoide que vai se insinuar para essa região aqui, eu vou ter obstrução da abertura faríngea da tuba auditiva ou tuba de Eustáquio. Tendo uma obstrução, a secreção lá da minha orelha média que escoa para a faringe através da tuba auditiva não vai conseguir escoar mais corretamente. Eu vou ter um acúmulo dessa secreção. Isso vai predispor processo infeccioso, por isso que eu vou ter otite de repetição. É por esse motivo. Ronco, apneia, o que acontece? Da mesma forma, com a tonsila faríngea, adenoide, se insinuando para essa região da nasofaringe e obliterando a coluna de ar que passa aqui, eu vou ter uma tendência a respirar mais pela boca, porque eu não vou conseguir com que o ar passe através da cavidade nasal até os meus pulmões. Isso vai produzir roncos, barulhos, né? A própria passagem de ar ali com a nasofaringe obstruída vai produzir somos, né? Então a gente vai ter o ronco e a apneia por obstrução mecânica mesmo. O ar não vai mais conseguir passar. Tá? Quero que vocês notem nessa figura também essa estrutura aqui, ó, que depois a gente aqui vai ser importante para a gente falar sobre as medidas para ver se tem hipertrofia de adenoide ou não. Essa parte aqui é o palato duro, tá? Logo depois vai ter o palato mole aqui. Aqui é como se fosse o teto ali, né, do céu da boca, o teto da cavidade oral, tá? E aqui a radiografia, então. Antes da gente falar sobre a radiografia exatamente, vocês vão perceber que quando a gente pede radiografia de cavo, a imagem vem em perfil. Para a gente entender um pouquinho isso, quando a gente for ver também exame de imagem, como tomografia ou ressonância, quando a gente for avaliar a adenoide, a gente vai avaliar no plano sagital. E quando eu comecei a estudar radiologia e ver sobre os assuntos, eu tinha bastante dificuldade com os planos anatômicos, não entendia muito bem o que era coronal, o que era sagital, isso era um pouco confuso, o que era axial. Então eu trouxe esse slide para a gente falar sobre isso. Na verdade, eu cansei de falar sobre radiologia e a gente vai falar sobre signos. Não, brincadeira. Eu trouxe essa imagem para a gente falar sobre os planos, então. Então, primeiro vamos falar sobre o plano coronal, tá? Eu gosto de usar a metodologia até que o João fala no curso, que para lembrar do plano coronal, eu sempre lembro de coroa, coronal coroa. Quando alguém vai colocar uma coroa na sua cabeça, você vai fazer um corte neste sentido. Então, este é o plano coronal.
Para lembrar do transversal, horizontal, ou que vão ter as sequências de imagens no plano axial, é como se você tivesse um queijo, um presunto, enfim, e você fatiasse ele neste sentido. Então, este é o plano axial. E para lembrar do sagital, eu uso muito mnemônico, na verdade. Às vezes os mnemônicos só fazem sentido na minha cabeça. Então, se servir para você é ótimo, se não servir, você só ignora essa parte. Mas para lembrar de sagital, eu lembro de Sagitário, que é esse símbolo aqui, né? Esse signo. Aí eu lembro que o Sagitário tem uma flecha aqui. E aí eu lembro de desenho animado, sabe? Quando o personagem vai dar uma flechada na árvore e a flecha passa no meio, a árvore se parte ao meio em dois, como nessa figura aqui embaixo. Então esse é o plano sagital, que é esse plano aqui, que é o sagital, como se fizesse um corte neste sentido e olhasse. Então, Sagitário, Sagital, Coronal, Coroa e o axial você lembra do queijo aí, que não rima, mas é a forma que eu encontrei para lembrar. Então vamos voltar para a radiografia e vamos ver o que é a adenoide, onde é que ela tá, como é que eu identifico. Então tá. Então essa daqui é uma radiografia de cavo. A radiografia de cavo, como eu falei para vocês, ela é feita no plano, feita perfil, né? Que é como se fosse um plano sagital, é o mesmo jeito que a gente vai ver a imagem. Então a gente inicia vendo aqui a boca, dentes, né? Aqui nariz a gente não consegue ver com precisão, mas a gente vê essa estrutura aqui, que são os seios maxilares, né? Aqui dá para ver um pouquinho do frontal. Aqui eu venho pela base do crânio, vejo a região da sala túrcica. Logo aqui abaixo eu vejo outra parte mais pretinha, tudo que é preto é ar, né? A parte mais pretinha do seio esfenoidal. Aqui eu vejo o palato duro, aqui na flechinha branca, o palato mole, né? E aqui pela cavidade nasal a gente vai seguindo e vê que esse pretinho aqui faz um tubinho, né? O que é esse tubinho pretinho? Esse tubinho pretinho é ar. É o ar da nasofaringe. Então eu tô na cavidade nasal, eu vim para nasofaringe. Aqui onde tem essas bolinhas brancas, que a gente vê esse tubinho preto aqui, é ar da nasofaringe. E lá na minha parede posterior da nasofaringe, eu vou ver uma opacidade com densidade de partes moles, com contorno convexo anterior, aqui identificado pela letra A, é essa minha adenoide. Então eu sempre vou procurar por uma opacidade com densidade de partes moles. O que isso significa? Uma opacidade, uma bolinha mais branquinha aqui, mas menos branca do que o osso, que vai ter uma borda anterior convexa e vai estar lá junto à parede posterior da minha nasofaringe. Essa é a minha adenoide. Então, o que esse artigo traz para gente, né? Que apesar de terem vários métodos de mensuração estudados a partir da década de 60, não tem um consenso sobre o mais adequado. Mas foi estabelecido que a região adenoide nasofaringe, a famosa RAM, que a gente vai falar hoje, ela tem melhor correlação com o quadro clínico do paciente e com o peso do tecido adenoidiano extraído cirurgicamente, do que a avaliação subjetiva. Então, o que é esse método? Primeiro a gente vai ver a ilustração, tá? Para tentar entender. Então a ilustração está aqui à esquerda, é um desenho esquemático, né? Então é como se eu pegasse mais ou menos essa região, colocasse para cá em forma de ilustração. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o palato duro, o palato mole. Aqui a minha base do crânio, aqui ó, tem a região da cela túrcica, tá? E na parede, aqui a minha nasofaringe, né? E na parede posterior da nasofaringe tem aqui a adenoide, né? Com a borda anterior convexa, tá aqui minha adenoide. Então essa razão adenoide nasofaringe, né? Que foi um método de Fujioka e outros autores,
Como ela é medida? Você vai pegar a radiografia de cavo e vai traçar uma linha ao longo da porção reta da base do crânio, dessa forma aqui. Aí você vai pegar a borda anterior convexa da adenoide e vai traçar uma linha perpendicular a essa primeira linha que você traçou na base do crânio. E a outra linha que você vai traçar até a base do crânio também vai ser do palato duro. Você vai pegar a linha aqui, vai traçar até a base do crânio, uma linha perpendicular à base do crânio. Ah, eu posso usar então, Camila, qualquer ponto da base do crânio? Nem sempre. O ideal que esse artigo propõe é que a gente trace essa linha até a sincondrose esfenociptal. Bah, Camila, agora você complicou, né? Eu até estava entendendo, mas sincondrose esfenociptal ficou difícil. Então, pera lá, vamos parar tudo e vamos entender o que é isso. Essa daqui é uma ilustração também, tá? Esse é como se fosse um corte axial, então um corte que eu fatiei. Só que em vez de estar olhando de cima para baixo, eu estou olhando de baixo para cima, tá? Sincondrose, por definição, vai ser uma cartilagem que vai unir a articulação, vai unir dois ossos, tá? Então aqui eu quero que vocês percebam 3 estruturas só. Essa estrutura em verde mais escurinho é o osso esfenoidal. Essa outra estrutura em verde mais clarinho ou azul claro, como vocês estiverem vendo, é o osso occipital. Então, a sincondrose esfenociptal, ela vai estar na junção do osso occipital e do osso esfenoidal. Então, ela está aqui marcada por essa bolinha de contorno vermelho. Mas vamos ver isso no exame de imagem. Então, aqui a gente tem uma tomografia computadorizada. Esse, como eu falei para vocês anteriormente, é um corte sagital. Então, lembra lá do sagitário, da flecha, da árvore, ou não? Mas sagital eu cortei neste sentido e estou olhando. Então, vamos identificar a adenoide também na tomografia. Como é que eu faço? Então, da mesma forma, a gente vê aqui nariz, narina, cavidade nasal. Aqui para trás a gente vai ter a nasofaringe. Aqui a gente está vendo boca, cavidade oral, né? Língua, palato duro, palato mole. Subindo um pouquinho aqui a gente vê um pouquinho do seio frontal, o osso da base do crânio, seio esfenoidal, a região da sala túrcica. E aí a gente vai voltar aqui na nasofaringe e a gente vai procurar lá na parede posterior da nasofaringe quem que a gente vai encontrar? A adenoide. Percebam que aqui ela tá bem pequenininha, normal, né? A gente vê realmente que a adenoide por uma diferença de densidade mesmo, tá? Senão a gente quase não enxerga ela. Agora eu vou pegar aqui a mesma imagem, eu só diminuir ela e eu vou dar um zoom na região que tem esse quadrado vermelho aqui. E esse zoom está representado aqui. Então aqui a gente continua vendo a nasofaringe, na parede posterior a gente está vendo a adenoide, ou a transila faríngea. Aqui a gente vê um pouquinho do seio esfenoidal. E aqui, quando juntar o osso occipital com o osso esfenoidal, a gente vai ter a sincondrose esfenociptal. Tá bem, entendi o que é a sincondrose esfenociptal. Mas eu vou ver em todos os exames? E se eu não ver, eu não consigo medir? Não, não é bem assim. Às vezes é realmente difícil de enxergar e às vezes ela pode só não estar presente, né? Então, se a gente não conseguir identificar a sincondrose esfenociptal no exame de radiografia, a gente vai traçar uma linha da borda anterior da maior convexidade da adenoide que a gente achar, perpendicularmente àquela linha na base do crânio, até um ponto, tá? Numa linha perpendicular. E deste mesmo ponto a gente vai traçar outra linha até o palato duro, tá?
Na verdade, a gente vai traçar linhas, mas o que importa mesmo é essa distância que a gente vai medir, né? E a RAM é uma razão, como o nome sugere, né? É a razão da adenoide pela nasofaringe. Então, só vou voltar aqui na imagem para a gente entender. Então, eu vou dividir essa mensuração que eu achei aqui no A, na adenoide, pela mensuração que eu achei aqui na nasofaringe. Lembrando que a nasofaringe vai ser toda a medida do palato duro até a base do crânio. A nasofaringe ela vai ser composta pela coluna aérea da nasofaringe mais a medida da adenoide. Então, teoricamente, a RAM ela vai variar entre 0 e 1. Foi feito um estudo, né, que numa população de 1.400 crianças, em que se estipulou 0,8 como o limite superior da normalidade. Aqui eu trouxe a tabela, em que foram divididas as crianças por idade, foi tido a RAM média dessas crianças e o valor de 2 desvios padrões acima da normalidade, acima da média, né? Sendo o limite superior da normalidade, então. E disso foi feito um consenso que seria 0,8 ponto de corte da normalidade. Até 0,8 normal, acima de 0,8 a gente julga a adenoide aumentada. Então o valor para a gente decorar, para a gente ter na mente, é 0,8, tá? Além da RAM, fizeram também uma RAM simplificada. Alguns autores julgam ser uma forma mais fácil da gente fazer essa medida e tem uma acurácia e uma reprodutibilidade boa, precisão boa e uma acurácia igual ou muito parecida com a RAM normal, né, não simplificada. Na verdade, ela é muito parecida com a RAM, é realmente só simplificada. Então, você traçaria inicialmente, vamos ver nessa ilustração, uma linha da sincondrose fenocipitalo até a borda anterior da maior convexidade da adenoide. E então, a partir desse mesmo ponto, outra linha, né, outra medida até o palato duro. A forma de calcular vai ser a mesma. Você vai dividir o valor aqui que você achar, a distância que você achar na adenoide, pela distância da nasofaringe. A única coisa para ter mais cuidado é que não é dividir esse valor por esse, né? Essa distância por essa. Você vai dividir essa distância por essa distância mais essa distância. Não, a distância ali, né, a medida da adenoide dividida pela medida da adenoide mais da coluna aérea da nasofaringe. E o ponto de corte nesse caso também é 0,8. Algumas limitações. Então foi feito um estudo com 60 crianças que tinham quadro clínico de obstrução nasal, mas tinham radiografia de cavo normal. Normal nesse sentido de não ter obstrução, né? Não ter hipertrofia de adenoide, desculpe. Então todas elas foram examinadas por nasofaringoscopia. Tá? O que é nasofaringoscopia? Nasofaringoscopia é um exame que geralmente otorrino faz, é feito no próprio consultório. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver. É esse aparelhinho. Aqui na ponta é uma camerazinha. Ele vai introduzir lá pela narina e ele vai chegar lá na nasofaringe e ele vai conseguir visualizar a adenoide, a tonsila faríngea. E aí ele vai ter uma visualização direta se tem insinuação desse tecido adenoidiano para a cavidade nasal, se está obstruindo a passagem de ar, se não está. Então, esse é o exame de nasofaringoscopia, tá? E o resultado foi que 1/3 desses pacientes que apresentavam radiografia de cavo sem hipertrofia tinham hiperplasia adenoidiana nesse exame da nasofaringoscopia. E quais são as explicações para ter essa discrepância, né? Então, algumas limitações que esse artigo traz é que a radiografia, ele é um exame bidimensional, né?
E a nasofaringe, o próprio local ali da tonsilofaringe, é uma região anatômica super complexa e super dinâmica. Além disso, a gente vai ter estreitamento do espaço aéreo, né? Que vai, do palato, né? Que vai diminuir ou aumentar a nossa coluna de ar da nasofaringe de forma muito sensível, né? Mediante a respiração bucal, expiração, fonação, choro, deglutição. Além disso, como eu falei, a radiografia ela é bidimensional, né? Ela sobrepõe estruturas, a gente não tem como selecionar para ver apenas a adenoide, né? Vai ter sobreposição de partes moles, de músculo, de fáscia, de membrana, e às vezes é difícil de a gente determinar com precisão onde que começa, onde que termina o palato duro, onde que começa e termina a adenoide. Isso é muito relativo, às vezes a gente tem dificuldade de saber onde medir, né? E além disso, artefatos de mau posicionamento, movimentação do paciente também vão influenciar. E a gente sabe que, especialmente na população pediátrica, né, a movimentação não é rara, né, é super comum. Então, esses foram alguns dos levantamentos que esse artigo traz para explicar essa discrepância de ter hiperplasia adenoidiana e ter radiografia de cálculo sem hiperplasia. Tá? Então aqui eu trouxe agora alguns casos para a gente discutir e para eu mostrar para vocês como é que faz a medida, para vocês irem entendendo como que a gente mede a RAM, como é que vê se tem hiperplasia ou não da adenoide. Então, esse primeiro exame aqui, eu só botei a radiografia mesmo para a gente ver um pouquinho mais de anatomia de novo, para a gente gravar e para a gente não ter dificuldade mais de encontrar a adenoide. Então, essa daqui é uma paciente de 5 anos que, no pedido do exame médico dela, tinha uma história clínica de roncos noturnos. Então, essa é uma radiografia de cavo. Como eu já falei para vocês, ela é perfil ou como se fosse um corte sagital neste sentido. Então, o que a gente está vendo aqui? Boca, dentes, né? A gente vê que é uma criança, então não tem os dentes permanentes ainda, eles estão aqui todos sobrepostos na imagem, né? Aqui nariz a gente não vê com precisão, mas aqui então é a cavidade nasal, né? Aqui para trás então vai ser a nasofaringe. Esse tubinho aqui mais pretinho é o ar, né? É o ar da nasofaringe que tá passando aqui através do nariz dela, da cavidade nasal, vem pela coana aqui, entra na nasofaringe e aí vai até os pulmões. Aqui em cima o crânio, né? Aqui a base do crânio, a gente vem seguindo, aqui a gente vê a região da célula túrcica e o restante do crânio. E aqui na nasofaringe, pertinho da nossa coluna aérea, aqui, né, da nasofaringe, junto à parede posterior, a gente vai ver essa opacidade, essa imagem mais branquinha, né, com um bordo anterior convexo, que é a nossa adenoide. Então ela está aqui, estou delimitando aqui para vocês. Essa é a adenoide. Então aqui eu janelei um pouquinho, ficou um pouco mais difícil, menos nítida a imagem, mas ficou mais fácil de eu conseguir determinar os limites das estruturas para medir. Então eu janelei lá no programa que eu estava vendo esse exame de imagem. Então aquela linha na parte reta do osso da base do crânio eu tracei aqui, né? Não tracei mesmo, mas ela está aqui. Nessa paciente eu conseguia ver a sincondrose esfenocital, achava que conseguia ver aqui, mais ou menos aqui, não sei se vocês vão conseguir ver com precisão. Mas então eu tracei medi, né, desse ponto até o bordo anterior da maior convexidade, né? Achei uma medida de 1,3, né, centímetros, então minha adenoide é 1,3 centímetros. Voltei nesse ponto, né, da sincondrose, fiz outra medida até o palato duro. Essa minha medida deu 2,1 centímetros. Então, a minha nasofaringe mede 2,1 centímetros. Então, fiz a RAM, né? Fiz a razão da adenoide pela nasofaringe
e achei 0,6. E aí, esse exame é normal? Tem hipertrofia? Não faço nem ideia, não sei. Então a gente achou 0,6. 0,6 é menor que 0,8, que é o nosso ponto de corte, né? Então, sim, esse exame não tem hipertrofia de adenoide. Essa radiografia de cavo é normal. Aqui outro caso, então, outro paciente também de 5 anos, e esse paciente no pedido tinha história clínica de otite de repetição escrito. Então vamos dar mais uma pincelada na anatomia para a gente ir gravando. Então vou começar por cima aqui o crânio. Aqui eu vejo esse espaço mais pretinho, que é o ar, dentro do seio frontal aqui. Aqui a cavidade nasal, o nariz eu não vejo, né? Mas aqui a cavidade nasal, possivelmente aqui seios maxilares do paciente, né? Aqui seguindo pela linha da base do crânio, eu vejo a região da cela túrcica. Aqui um pouquinho mais pretinho tem ar, aqui o seio esfenoidal. Aqui os dentes, que também não tem os dentes permanentes, né? A boca. Aqui, então, da cavidade nasal, aqui para trás eu entro na nasofaringe. Aqui vocês vejam que eu tenho dificuldade de ver a coluna aérea da nasofaringe, né? Eu não vejo aquele tubinho preto como eu via no outro paciente. Aí eu vejo mais aqui embaixo, ó, o ar. Tem ar aqui passando, né? Pode ser o do nariz ou mesmo da boca. E junto à parede posterior da nasofaringe, então eu vou ter uma opacidade com densidade de partes moles, com bordo anterior convexo, que é a minha adenoide. Tá? Então, nesse paciente eu não consegui ver a sincondrose esfenocicipital com clareza. Então eu vim aqui e peguei a borda anterior da maior convexidade da adenoide que eu achei, tracei uma linha perpendicular à linha reta aqui no osso da base do crânio, e deste mesmo ponto tracei outra medida até o palato duro. Então a medida da minha adenoide aqui foi de 2 centímetros e da minha nasofaringe foi de 2,2. Dividindo, né, fazendo a razão adenoide por nasofaringe, eu achei 0,9. Então, esse exame é normal? Tem hipertrofia? Não sei. Bom, Camila, o 0,9 é maior que o 0,8, né? Então, esse paciente tem hipertrofia de adenoide pela radiografia de cavo. Aqui é um outro exemplo de um paciente um pouco maior, para a gente ver um pouquinho melhor a anatomia. E também esse cálculo eu fiz pela RAM simplificada para também explicar para vocês como é que faz. Então, esse paciente tem 18 anos e no pedido médico dele veio só suspeita de hipertrofia de adenoide. Então, vamos começar aqui por cima também. Aqui a gente vê o seio frontal, o osso da base do crânio, região da célula túrcica. Aqui a gente vê os seios maxilares que ficam sobrepostos, né? Seio maxilar. Aqui a gente vê um pouquinho mais pretinho o esfenoidal. Vejam que é mais aerado, tem mais ar, né? Porque com o crescimento, os seios da face eles vão aerando, né? Tudo tem uma idade para ir acontecendo, para ir pneumatizando esses seios. Aqui vejam como o paciente não tem todos aqueles dentes sobrepostos, né? Já tem os dentes permanentes. Tem os dentes cis aqui pensando em nascer, né? Em eclodir. Vejam como eu consigo delimitar melhor também o palato duro desse paciente. Aqui atrás o palato mole. Eu entro aqui então na nasofaringe, né? E lá na parede posterior da nasofaringe eu vejo a minha adenoide. Vejam que eu quase nem consigo identificar de tão pequenininha que ela é. Com o passar da idade, né, a partir dos 11 anos, mais ou menos, a gente vai ter uma redução da adenoide, né, do tamanho da adenoide. Então, desse paciente, eu peguei o ponto da borda anterior de maior convexidade, fui até a base do crânio numa linha perpendicular, né, a parte reta da base do crânio. Essa medida deu 1 centímetro
E aí eu peguei esse mesmo ponto da borda anterior, da maior convexidade da adenoide, e fui até o palato duro do paciente e teve essa medida de 3,2. Então, o meu A, né, o meu tamanho, o tamanho da adenoide que eu medi vai ser de 1 centímetro. O meu N, tomar cuidado aqui, que não é 3,2. 3,2, aqui a gente está medindo basicamente a coluna aérea da nasofaringe. E a nasofaringe é a minha medida aérea, da coluna aérea, mais a adenoide. Então, é 4,2. E a minha RAM deu, então, dividindo, fazendo a razão, 0,2. E aí, Camila, esse exame é normal? Tem hipertrofia? Eu não sei. O que vocês acham? Acho que esse exame não é normal, ele é muito normal, né? 0,2, muito normal, e a gente consegue só agora vendo o que é adenoide, vendo os outros exames, perceber que não tem hipertrofia nessa radiografia de cavo, né? Aqui o último caso, então, esse paciente também tem 3 anos, na história clínica também veio como roncos noturnos. Então, da mesma forma, a gente vai ver lá a base do crânio, a região da célula túrcica, a região nasal. Aqui a gente vai ter, então, a nasofaringe. Percebam como aqui também eu não consigo ver muito bem aquele tubinho mais pretinho que eu tenho que ver, que é o ar ali passando pela nasofaringe. Então, da mesma forma, fui para a parede posterior da nasofaringe, encontrei minha adenoide, fiz a medida dela, deu 2,05. Peguei mais ou menos o mesmo ponto, fui até o palato duro, achei 2,2. Fazendo a razão, então achei 0,9. E aí, esse exame é normal? Tem hipertrofia? Não sei. Bom, o outro exame também tinha dado 0,9, né? E 0,9 é maior que 0,8, então tem hipertrofia, né? E aí eu vou confessar para vocês que eu não sei. Provavelmente sim, mas eu não sei. E agora deu uma embaralhada, né? Como assim não sei? Percebam que esse paciente, ele tá com a boca aberta. E o artigo então traz que a medida da RAM, a radiografia de cavo para a medida da RAM, o paciente, né, geralmente a criança tem que estar calma, ereta, perfil absoluto, cabeça no plano horizontal e com a boca fechada, além de estar em inspiração. Percebam que esse paciente está com a boca aberta. Então aqui eu trouxe outra figura para vocês entenderem o porquê. Por que boca fechada, boca aberta, o que muda? Então essa radiografia aqui da esquerda, o paciente está com a boca fechada. Então aqui a gente vê nasofaringe. Eu quero que vocês percebam esse tubinho aqui mais pretinho, que é a coluna aérea da nasofaringe. Tá? Percebam o calibre que tem esse tubinho de ar. Agora a gente vai ver o paciente com a boca aberta. Percebam como quando eu abro a boca, eu empurro palato mole e outras estruturas para trás e eu reduzo o diâmetro da minha coluna aérea da nasofaringe. Vejam a diferença da coluna aérea aqui e aqui. Reduzindo o calibre da nasofaringe, da coluna aérea da nasofaringe, eu vou diminuir a minha medida da nasofaringe e eu não vou ter um resultado real da minha RAM. Então, a radiografia de cavo para hipertrofia de adenoide, para avaliar hipertrofia de adenoide pelo método de RAM é com a boca fechada. Existem outras formas de calcular, existem inclusive formas, né, que levam em consideração o paciente fazer com a boca aberta, mas para a medida da RAM é sempre boca fechada, de preferência em inspiração, de preferência com a criança calma, que não esteja chorando, não esteja agitado, que nem sempre é fácil, a gente sabe que tem a limitação técnica, a dificuldade técnica inerente ao método, né? A gente está trabalhando com crianças. Então, Camila, quer dizer que quando eu for ver uma radiografia de cavo,
Se o paciente tiver feito com a boca aberta, eu vou ter que mandar ele repetir o exame? Não, né, pessoal? Eu sempre gosto de falar que na medicina a gente tem que ter bom senso. O que que isso significa nesse contexto? Se eu estou vendo uma radiografia de cavo com a boca aberta, eu estou vendo que a adenoide ela tá pequenininha, eu estou conseguindo identificar ela direitinho, eu tenho certeza que ela não tá grande, né? Não está se insinuando para a nasofaringe de forma a obstruir a passagem de ar. Estou com um bom calibre da minha coluna aérea da nasofaringe, né? O exame é normal, não tenho dúvida nenhuma que o exame é normal, não tem hipertrofia de adenoide com a boca aberta. Para que eu vou pedir para o paciente repetir esse exame, né? Para que eu vou submeter o paciente a uma nova dose de radiação? Se o exame tiver normal com o paciente com a boca aberta, com a boca fechada ele vai ser mais normal ainda. Então não faz sentido eu repetir essa radiografia. Agora, se eu tiver a boca aberta, se tiver uma hipertrofia ou tiver em dúvida se tem ou não uma hipertrofia, aí sim, aí eu peço para o paciente repetir o exame com a boca fechada e dentro das orientações técnicas de posicionamento que seja o mais próximo do ideal possível. Tá bem? Então, quais são as conclusões que a gente chega, né, que o artigo chega, na verdade, é que existem sim, né, fortes correlações positivas entre parâmetros clínicos, cirúrgicos e de outros exames complementares com a radiografia de cavo na avaliação da hipertrofia de adenoide. É óbvio que a gente não vai tomar como método exclusivo de diagnóstico a radiografia de cavo, né? Sempre eu acho, né, e acredito que a radiologia ela nos serve como uma arma no nosso diagnóstico, né? Geralmente a gente usa dela para exames complementares, né? Frente à nossa suspeita clínica, a gente vai solicitar um exame para ver se aquilo nos ajuda a chegar no diagnóstico ou nos faz pensar por outros lados, né? E por outros diagnósticos diferenciais. Então, de forma alguma, esse artigo traz a radiografia de cavo como método exclusivo ou decisivo no tratamento, mas como um método adicional para que vocês saibam usá-lo da melhor forma possível, para que vocês usam esse método como uma arma ali no arsenal diagnóstico de vocês, para que vocês conheçam, né? Então, como método adicional, né, complementar, ela é boa, sim, ela é válida, visto que tem um custo baixo, é amplamente disponível e relativamente simples, né? As maiores dificuldades mesmo do exame são relativas mais mesmo ao posicionamento do paciente, né? Nesse sentido, mas quando a gente tem uma radiografia de cavo relativamente bem feita, né? Dentro dos parâmetros ideais, é simples a gente medir ali, ver se tem hipertrofia ou não, né? O uso da mensuração objetiva, ele é sempre aconselhável, isso para tudo, né? Eu acho que toda vez que a gente consegue definir de forma objetiva alguma coisa, a gente universaliza aquele linguajar, né? Então, para mim, aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu vou medir, vai ser hipertrofia, e para vocês ali aonde vocês estiverem, vocês vão medir, vai ser hipertrofia também. Não vai ficar naquela coisa subjetiva do eu acho, fulano acha, né? Então, toda vez que a gente consegue universalizar isso, consegue todo mundo falar a mesma linguagem, a gente chega a respostas mais concretas, a gente chega a condutas mais iguais, né? E então a medida objetiva ela é sempre mais aconselhável. Então, vários métodos têm demonstrado suas qualidades, mas a RAM, né, inclusive com a sua variante, que é a RAM simplificada, é o mais amplamente estudado. E é o que eu falei sobre, foi o que eu mostrei para vocês ao longo dessa apresentação. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês.
Queria mais uma vez agradecer o convite do Dr. João para ter feito essa live. Sinto muito feliz mesmo de ter conversado com vocês. Espero que eu tenha conseguido ser clara, objetiva com o que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado vocês, que vocês possam usar isso no dia a dia de vocês, que isso incremente a vida profissional de vocês também. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, sugestão, crítica, enfim, comentário, vocês podem fazer por aqui, pelo canal ou por alguma outra plataforma digital do Dr. João, no Instagram, enfim. Com certeza o Dr. João ou eu vamos responder para vocês com o maior prazer. E era isso, então. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E até a próxima.